Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Lima, você está no canal A Arte de Viver. Estamos dando continuidade ao trabalho de... Não é um trabalho, na verdade, né? É um prazer, na prática, objetivamente, compartilhar um pouco dessa estrutura de sabedoria que esse livro nos traz. E o vídeo de ontem, se você teve a oportunidade de ver, ele foi, para mim, bastante marcante, assim, porque preciso reconhecer que pouco antes de iniciar a gravação, eu estava em dúvida se eu deveria gravar naquele momento, mas eu falei, vou aproveitar o frequenciamento e a meditação e a energia que a meditação trouxe para coletar talvez algumas outras informações que em condições teoricamente normais eu não conseguiria trazê-las. Ou seja, se elas viessem apenas pelo racional, talvez eu não conseguisse. Então nós estamos entrando hoje na lição 23 do John Randolph Price. Eu creio, tenho a impressão, pelos resumos que eu fiz, que será um vídeo menor. Comparado com os anteriores, aí ele vai ser um vídeo menor. Então, o tema ele é bastante profundo, mas eu acredito que ele vai ser um pouco menor. Só para você compreender um pouquinho o processo de ontem foi conduzido, é quase essa meditação que eu faço no modelo em que ela estava. No momento em que eu fiz a meditação do vídeo anterior, é um mergulho de profundidade mesmo. É um pouco de uma meditação silenciosa. Na sequência, uma meditação com a entoação de alguns mantras, alguns conhecidos, como Om, como Om Mani Padme Hum, enfim, e outros que também são bastante conhecidos, e alguns outros que eu uso que foram aprendidos ao longo da minha caminhada, ao longo da minha jornada. Então eles propiciam um estado alterado de consciência. Se nós estivéssemos numa sessão espírita, ou num terreiro, ou num ambiente propício para a manifestação, as entidades naturalmente se manifestariam. Então, a presença ontem dos pretos, nesse vídeo anterior a esse aqui que nós estamos gravando hoje, a frequência dos pretos estava muito intensa. E o Pai Benedito, o Pai Antônio, o Pai Malaquias, naturalmente, e tantos outros que energeticamente se posicionaram para contribuir um pouco com aquele processo que foi conduzido. É uma energização, efetivamente. Então, hoje eu já fiz a meditação bem mais cedo, então já deu para haver uma desconexão, vamos assim dizer. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o tema é exatamente nesta frequência. O autor propõe, considere os fenômenos paranormais como normais, como corriqueiros, como comuns. E um grande equívoco que muitas vezes acontece entre o meio espiritualista, na minha forma de enxergar, e veja, não é verdade única, exclusiva, existem outros pontos de vista. Mas um dos grandes equívocos que nós vivenciamos na espiritualidade é a tendência natural
de boa parte dos espiritualistas, daqueles que estão começando e dos mais antigos, a valorizarem ao extremo o fenômeno, as manifestações de incorporação, o aquecimento das mãos ou o esfriamento das mãos quando você está fazendo alguma imposição, aplicação de reiki ou jorei ou qualquer outra energia nesse segmento. As vibrações, quando elas acontecem, quando se aplica a estrutura de energia fria, quando se trabalha com a câmara dos arcturianos, ou quando nós começamos, através da nossa vidência, a ampliar um pouco mais as nossas percepções e começamos a ver, começamos a ter percepções um pouco mais aguçadas. Então, é nessa hora, assim como, por exemplo, as pessoas que já manifestaram a experiência, a EQM, né, a experiência de quase morte, ou quando você começa a ter calafrios, né, você sente os arrepios, então tem alguma coisa, ou quando você está em eventos e você, por exemplo, consegue enxergar ou perceber ou sentir a presença de entidades extraterrenas, extracorpóreas. E tudo isso, ele faz parte desse meio. É como se, eu até usei a expressão aqui, o fenômeno em si, ele é como se fosse uma ponte, ou pontes, né? Os fenômenos podem ser comparados com pontes, elos de ligação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, entre os planos da existência, de uma maneira geral. E toda vez que nós percebemos isso, acontece, por natural que seja, um encantamento. Perdão. E o que eu já observei muitas vezes é a valorização extremada do fenômeno. Algumas pessoas ainda dizem, mas é certo, porque assim consegue se comprovar. Então, o fenômeno, na grande maioria das vezes, considerado como algo paranormal, algo além da normalidade, ele é um evento basicamente para aqueles que ainda estão incrédulos, para aqueles que estão focados ainda na necessidade de algum tipo de comprovação, na experiência da comprovação. E o risco, quando essas coisas acontecem, é que pela ansiedade, muitas vezes, de você ter uma comprovação, as pessoas muitas vezes caem na lábia de aproveitadores, de manipuladores, de pessoas que têm uma alta performance mental e conseguem criar mimetismos, ilusionismos, adivinhações, e existem técnicas para adivinhações, por exemplo, dependendo de um conjunto de palavras que você vai trazendo, você consegue fazer algumas adivinhações. Então, essas pessoas se encantam por estes fenômenos ou pelas pessoas que se arvoram em trazer esses fenômenos e acabam se esquecendo daquilo que é, em essência, o principal, que é, na forma que eu enxergo, a mensagem que está sendo trazida. Os milagres praticados por Jesus Cristo, eles são fenomenais.
parodiando, enfim, eles são redundância, né? Trazendo uma redundância aqui, eles são fenomenais, porque ele causou naquele instante um despertar forçado, ou serviu como um instrumento para a validação daquilo que ele já é. E diante daquelas pessoas, aquilo era necessário, absolutamente necessário, para que ele mostrasse o que era possível fazer quando a humanidade atingisse o mesmo código dele. E qual é o exercício do código que nós trabalhamos aqui? Ser como Jesus. Ser como ele. Trazer os ensinamentos dele na prática do cotidiano. Essa modificação estrutural de percepção, ela precisa agir na nossa consciência, porque se eu percebo o fenômeno, paranormal como algo, meu Deus, temos um Deus aqui, temos um anjo, nossa, essa pessoa, nenhum demérito a absolutamente ninguém, porque o médium, ou a pessoa que aplica e que tem essas percepções extrapoladas e que trabalha com isso, e que tem evidência, e que consegue fazer processos de cura através do uso das suas mãos, da sua própria energia, conectando a energia divina, naturalmente elas têm o mérito delas. E as pessoas sérias nesse segmento, elas raramente, muito raramente, contam essas coisas ou mostram essas situações para se vangloriar, para se auto-vangloriar. Por quê? Porque ela sabe que isso é um processo natural. À medida em que você avança na espiritualidade, à medida em que você vai ampliando a sua certeza. Nós temos ainda pessoas no planeta Terra, e milhares, não sei se bilhões, mas milhões com certeza, que não professam, não é que não professam nenhuma religião, não acreditam, não aceitam, não sabem da existência de Deus, não sentem isso em sua vida. E está tudo certo, está tudo ok. Uma pessoa como essa, quando ela começa a ter revelações mais profundas, quando ela começa a se conectar e começa a aceitar a presença de Deus como um fato em sua vida, ela passa a agir com uma sabedoria muito mais aprofundada. É esse conhecimento profundo que nós precisamos nos conectar. Tratar a espiritualidade, tratar a paranormalidade, ou aquilo que é além do normal, como normal, nos é permitido sempre, na verdade, mas principalmente quando nós conseguimos dar um salto de fé, dar uma virada na chavinha. Eu conheci já várias pessoas, convivi com pessoas nos trabalhos em que eu atuei, nas casas em que eu atuei, que queriam, por exemplo, ver a manifestação de um caboclo, como ele era, ou de um preto velho, ou queriam ver um anjo, um arcanjo, queriam sentir o aroma das flores nos ambientes onde elas estavam, queriam saber de onde vinha. Então, por exemplo, quando há uma manifestação de Maria, por quase uma regra, não sei se é uma regra, mas em quase todos os momentos em que eu pude experimentar isso, o local fica carregado com cheiro de rosas, e elas emanam como pétalas de vários lugares. E isso causa mesmo no ambiente aquele aroma profundo, é muito gostoso, é bom demais. Quando você vivencia isto uma vez,
este fenômeno causa nos participantes uau, nossa, você viu, você percebeu? Aí ele acontece uma segunda vez, aí ele acontece uma terceira, aí ele acontece uma quarta, e você fala, caramba, isso é normal. É normal acontecer um fenômeno como esse, quando o grupo que está participando, que está trabalhando vibracionalmente naquele ambiente, está tão profundamente conectado, tão purificado em si, com todas as suas proteções e com todas as ligações energéticas no plano espiritual, com todas as suas firmezas, com todas as suas defesas, que aquilo é normal. Ele não precisa ser encarado como algo absurdo. Não. Por quê? Porque é um fenômeno para despertar os incrédulos, para despertar aqueles que de alguma maneira ainda estão com dificuldades, por exemplo, para saber da existência de Deus. O termo normal, ele é ligado àquilo que é comum, corriqueiro, ordinário, que ocorre em qualquer condição e em qualquer tempo. Nós sabemos, por exemplo, hoje, que quando há muito calor, este calor de verão, este sol de verão, é quase automático, dependendo das circunstâncias do clima, que no final da tarde venha uma chuva intensa, uma chuva forte, aquela chuva de verão que às vezes carrega quarteirões. É normal. Ninguém mais se surpreende. Assim como é normal ouvir os trovões, ver os raios, o que antigamente, há muitos e muitos e muitos anos atrás, isto era um fenômeno paranormal, porque as pessoas achavam que os raios e os trovões eram fenômenos causados por deuses, pela falta de compreensão sobre tudo aquilo. Assim como nós temos outras situações ligadas à natureza, que também, com o passar do tempo, foi se tornando mais claro, mais evidente para todo mundo, para todas as pessoas que estão aqui no plano da Terra. Por isso, à medida em que você for avançando no seu desenvolvimento espiritual e não aceitar mais, por exemplo, algumas vinculações energéticas de dogmas das religiões tradicionais, o seu campo de vibração começa a ter uma modificação. A sua pineal, por exemplo, quando você pratica aquelas mantralizações que eu acabei direcionando ontem, você ativa a sua pineal, que vai conectar por dentro no seu chakra da coroa e expande um campo de visão e percepção que lhe possibilita começar a ver. A questão sempre é, para que as pessoas precisam ver? Para que elas querem ver os espíritos andando para lá e para cá? O que nós vamos fazer com isso? Se efetivamente nós não temos, e assim acontece, nós não temos uma missão de direcionamento para estas entidades, de conversar com elas e de redirecioná-las, se nós não temos a preparação psíquica, energética e espiritual para este tipo de situação, para que eu preciso ver? Lembre-se, a criação, ou seja, tudo o que é feito a partir do poder sagrado de Deus é sempre certo, é sempre correto, não há erro, não há erro. Às vezes, impulsionados pelos nossos egos, nós queremos viver o sobrenatural. Mas eu, de novo, me remetendo aos irmãos que estudam o aspecto alienígena, os aliens,
os ETs, enfim, a comunicação sobrenatural, que não tem nada de sobrenatural, com os seres de outros planetas, através do poder mental, através de uma conexão energética, através de algumas ativações que se faz, você consegue canalizar. A pergunta é, se um pleiadiano aparecer na sua frente, o que você vai fazer? Se um arcturiano, se Ashtar Sheran aparecer na sua frente, e tenha certeza, apenas por diversão, por entretenimento, não vai aparecer. Eu brinco que eles têm mais o que fazer. Eles estão numa dimensão de trabalho muito mais intensa, que eles não se permitem esses intervalos de entretenimento que nós acabamos sendo levados a ter. Então, o sobrenatural, ou o paranormal, como diz o John, ele é absolutamente normal à medida em que nós começamos a avançar, que nós começamos a dar o nosso salto de consciência, o nosso salto de fé, e que aos poucos também vamos assumindo a nossa responsabilidade nos trabalhos que nós tenhamos que desenvolver ou já desenvolvemos. Para um mestre espiritual, por exemplo, que tem uma casa formatada, que recebe discípulos, que recebe filhos, é natural que ele necessite, por exemplo, da vidência, seja pelos oráculos, seja pelo copo, seja pela percepção extrasensorial natural. Por quê? Porque ele precisa reconhecer o status espiritual dos seus discípulos, dos seus filhos. Ele precisa cuidar dos seus filhos para que o trabalho da casa tenha a fundamentação missionária que ele veio cumprir. Senão, o trabalho inteiro, a casa inteira pode ruir. E quantas casas espirituais que talvez você conheça, que já ruíram pelo descuido do mestre. E não é só terreiro, centros espíritas, enfim, templos, não importa. Porque perde o foco, perde o direcionamento da função original, da função principal da casa, que é acolher e direcionar outros espíritos, outras pessoas que necessitam. Vou lhe dar um exemplo aqui. Ontem eu brinquei, né, que no vídeo de ontem que você já deve ter visto, da aula 22, da lição 22, era possível perceber aqui uma quantidade energética de pretos, né, as almas, os senhores das almas, enfim, as mães pretas maravilhosas. Muitas vezes, em locais de trabalho, tem uma pessoa no mundo físico, e já aconteceu isso comigo, tem lá 8, 9 pessoas fisicamente falando, e você está fazendo a introdução de um determinado trabalho, de uma determinada meditação, fazendo a condução de uma determinada vivência, e é possível já perceber imediatamente uma série de outros seres que também ali estão, que são do plano espiritual, que não estão vinculados à carne. E nem sempre são espíritos de alta estirpe, são espíritos que foram lá para aprender, para serem curados, para serem tratados, conduzidos pelos seus mentores ou até por aquelas pessoas que ali fisicamente estavam. Tudo isso, neste campo de ação, ele é normal. Não há nada de sobrenatural nisso. Na Bíblia, você pode observar que tem uma passagem lá em Lucas, eu não vou lembrar agora o trecho, o número do versículo, mas que Jesus volta à cidade dele, a Nazaré, convive com eles e tal, e vai fazer uma leitura da Torá no templo deles.
Ele faz do jeito dele, do jeito que é Jesus iniciando o seu ministério. Eles ficaram, os moradores ali, ficaram horrorizados com isso e passaram a intentar matá-lo e assim decidiram que deveria ser. Conduziram Jesus até o topo de um morro. No final de Lucas isso fica muito claro, até o topo de um morro, e o que eles deveriam fazer era apedrejá-lo até que ele caísse e morresse. Só que Jesus, no mais alto da sua vibração, ele cria um campo energético e diz: hoje ninguém vai morrer. E eles, ainda que decididos a matá-lo, não conseguem contê-lo. Ele simplesmente atravessa pelo meio da multidão e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Este é um fenômeno natural ou sobrenatural? Ele pode ser sobrenatural para os humanos que ainda não conseguiam, para nós humanos que ainda não conseguimos chegar ao grau de Jesus. Para Jesus, foi nada, absolutamente nada. Sobrenatural, nada. Completamente natural. Vou dar um exemplo para vocês. Há um mês e meio, mais ou menos, nós estamos em fevereiro, janeiro. No início de janeiro, lá pelo dia 3 ou 4 de janeiro, eu, nessas minhas caminhadas e formas de caminhar, eu peguei o trem aqui na região de Itaquera e, na verdade, eu tinha ido para o Tatuapé. Depois, na volta, ao invés de descer em Itaquera, eu continuei no trem. E fui parar num lugar, numa cidade chamada, num bairro, na verdade, chamado Jundiapeba. Tá uns 30, 35 minutos de Itaquera. Eu tirei a barba, então tô meio incomodado aqui, tá picando, de cara limpa, né? E aí eu fui nesse local Jundiapeba porque haviam comentado que existia ali uma capela de São Miguel, uma capela antiga de São Miguel. Eu não tinha mais melhores informações e só fui, assim, com o espírito. E aí perguntei lá, me informei onde que era. Olha, é bom você pegar um carro, vai daqui para lá e tal. E aí eu falei, não, eu vou andando. Eu falei, não, é longe. E aí eu falei, não, eu vou andando. Era longe. Do local em que eu estava ali perto da estação até a capela, era longe. Deu quase 1 hora de caminhada, mas fui caminhando. E um sol para cada um, assim, como só tinha eu, então ele estava só em mim, não consegui distribuir para ninguém. Naquela rodovia, passando o carro para lá e para cá, mas consegui, me informei e acabei chegando. 1 hora e pouco depois eu chego no local e, naturalmente, por ser uma segunda-feira e eu não ter me informado anteriormente, mas para mim o que valeu foi o caminho, eu estava fechada. Não estava aberta a visita, tinha lá um caseiro que cuidava, não permitiu a entrada. Eu parei na frente, fiz lá uma quantidade enorme de oração, quase uns 40 minutos de orações e meditações. Até avisei o cara, falei, vou fazer umas orações, já que não pode entrar. Aí fiz as orações, parecendo um maluco, mas já não ligo mais para isso. E aí eu voltei. Era a hora que eu estava voltando, devia ser por volta de 12:30, 1 hora. O sol estava aqui, assim, a pino. E naquele momento eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Tá muito quente, a cabeça tá... Eu não levei boné, não levei nada, protetor solar, eu já, né, tem até a marca até hoje, se você olhar no braço, aí, ó, tá vendo? Queimadão. E, bom, enfim. Num dado momento eu olho para o céu e conversando com os anjos. Quando a gente anda sozinho, a gente fala sozinho, mas quando você anda com alguém, você conversa com alguém. E eu sempre sinto que eu estou acompanhado, então eu conversei com os anjos, chamei Arcanjo Miguel e pedi uma ajuda. Falei, escuta, é possível me dar uma ajuda para diminuir essa intensidade de calor? Aí aconteceram 2 coisas que
eu não sei como é que vocês vão interpretar isso, mas duas coisas. A primeira, eu continuei caminhando por mais uns 10 metros, 15 metros na verdade, e achei, por incrível que pareça, um óculos escuro. Aqui, ó. Todo detonado, não sei se dá para ver aí direitinho. Eu guardo ele com muita lembrança, porque, olha, todo zoado e tal, mal ficava no rosto. Olha que cara de playboy. Nem sei se tem aquelas proteções de UV, raios UV, mas ele serviu. E a segunda coisa que aconteceu foi que gente, de novo, isso é o que aconteceu. Não sei como é que você vai interpretar isso. Mas as nuvens meio que cobriram o sol. Pode ser que as nuvens iam cobrir o sol sem que eu manifestasse essa intenção? Pode ser, porque talvez já tivesse no direcionamento. Pode ser que elas estivessem distantes e continuassem? Pode ser, tudo pode ser. Mas pela coincidência, e como não há coincidências, na minha forma de perceber, eu tenho por mim que houve um atendimento imediato, mas foi imediato. Eu já não estava aguentando mais de calor. Não tinha água. Essa é uma pista lá de Jundiapeba que não tem nada no trecho, nada, não tem boteco, nada, absolutamente nada. E eu precisava pelo menos até chegar a um ponto de ônibus que ficava a 30 minutos ou 40 à frente. E aí, a maravilha, não dá para sair com esse óculos hoje, né, na rua. Não tem condições, ele é todo riscadinho assim, e tudo, e eu acho que não faz muito meu estilo também. É que eu não uso óculos escuro, mas olha como ele está todo detonadinho, tá vendo? Enfim, aí teve essa situação. Fora outros fenômenos. E como é que eu trato isso? Com gratidão, agradeço na hora que eu percebo o que acontece, internamente eu agradeço e sigo a vida. Sigo o fluxo. Estou dizendo isso fora outros fenômenos que eu já vivenciei, fora outras experiências, não vou ficar relatando aqui, porque senão fica uma coisa muito chata. Mas no momento em que nós começamos a dar um salto de consciência e conseguimos avançar um pouquinho mais nesses aspectos da conexão espiritual, de estarmos conectados à nossa centelha divina, uma amiga do canal perguntou, eu não respondi ainda, sobre um dos vídeos, mas ela perguntou hoje ou ontem, sobre se essa conexão está relacionada com a nossa centelha. Sim, é quando nós começamos a descobrir e vivenciar e experimentar a certeza de que nós somos centelhas do Criador. Quando nós vivenciamos essa experiência de sermos centelhas do Criador, que você é o próprio Criador e o Criador é você, as coisas começam a ganhar um novo patamar. Você já não vai mais aceitar, por exemplo, a imposição do padre da sua igreja, do pastor da sua igreja, quase que psicologicamente lhe obrigando a frequentar aquele espaço, dizendo que você precisa retornar a Jesus Cristo, ou retornar ao mentor da casa, ou retornar ao terreiro. Olha, fez a cabeça, então você não pode deixar de fazer as suas oferendas, as suas ofertas. Quem é de terreiro sabe o que deve ser feito e como deve se conviver com isso. As entregas que devem ser feitas. Mas os templos, os terreiros que trabalham com seriedade nunca vão obrigar filho nenhum a fazer coisa que ele não queira. Ou vai tentar convencer que lá está a verdade. Porque a verdade é um processo de descoberta, autodescoberta contínuo.
E se hoje a minha vertente se encaixa num determinado local, significa com o meu evoluir, com o meu crescer, com o meu desenvolvimento, talvez eu comece a procurar um outro lugar. E não significa que aquele lugar não é bom, ou que ele é inferior ao meu modelo de desenvolvimento, não é isso. Significa que a minha frequência atingiu um novo patamar, uma nova vibração, e a partir disso eu me direciono para um outro ambiente. Porque, na verdade, o local que nós experimentamos vivenciar, ele nos acolhe até o momento em que há uma compatibilidade vibracional. E talvez em algum determinado momento essa compatibilidade não tenha mais a conexão que tinha anteriormente. E naturalmente, mas infelizmente, eu digo isso com o coração partido, na maioria das vezes a saída ocorre com dor, com briga, com desavenças, com alguns casos de o mestre tentando reter o discípulo falando mal da casa que ele visitou, que ele frequentou durante tanto tempo. Meu irmão, minha irmã, apenas peça licença, agradeça aos mentores da casa, agradeça aos mentores daquele local e siga seu caminho em paz, porque você vai começar a experimentar outras vivências. E vivenciar esse sobrenatural como normal é saber que você vai chegar num ambiente e você vai poder ver e experimentar inúmeras experiências nesse novo local, que vão além da vidência, que vão muito além de ouvir vozes na cabeça, que vão muito além de materializar objetos. Se nós conseguimos avançar espiritualmente, e é um trabalho, eu falo isso porque com tudo o que eu vivencio, eu não consigo me julgar ainda preparado, por exemplo, para essa conexão total. Todos nós estamos no caminho. Todos nós estamos aprendendo a cada novo dia. Todos nós que nos entregamos ao conhecimento, à busca da sabedoria, somos desafiados diariamente. Quando você pede a Deus, vou dar outro exemplo. Há 8 anos, mais ou menos, eu fiz uma série de trabalhos com o professor Hélio Couto, que vocês conhecem certamente, através da ressonância harmônica. E um dos trabalhos que eu fiz com ele, não foram muitos, né, mas alguns trabalhos para mim, né, ele fazendo os pedidos e ele enviando para mim. Num dos trabalhos eu pedi sabedoria. Oh Deus! O meu ego, naquele tempo, tentou me provar de todas as formas, porque quando você pede, tem até um filme evangélico que fala sobre isso, né? Como é que é o nome? Alguma coisa assim, Deus não existe, mas ele é todo um desenvolvimento numa universidade para provar que Deus existe. Só que quando você pede uma coisa como essa, como é que você testa a sua sabedoria? Através das situações que podem exigir sabedoria. E haja desafio, haja experiência. Então, é por isso que esta conexão não é cuidado com o que você pede. É que vai chegar num determinado momento que você não precisa, como nós já vimos aqui, você não precisa pedir mais nada. Você não precisa acionar a tua mente terrena para pedir algo, porque você já está conectado, por exemplo, com a mãe substância amor. Você já é a própria centelha divina em ação no plano da Terra. E ver espíritos no ônibus, como às vezes acontece, a pessoa entra uma pessoa
atrás dela entra uma outra, que você, quando observa ela passar pela catraca, ela não tracionou a catraca, mas ela passou assim mesmo, e de repente ela pega e sai na porta traseira. Você fala, ok, tá tudo certo. Sem exasperar, porque tá perdido no meio do caminho. E esse aspecto, ele é fundamental. O que eu vou fazer? Se eu não tenho uma função missionária ou uma função de orientação espiritual que tenha me sido concedida para agir em prol dessas entidades, desses espíritos, para que o universo ia me disponibilizar isso se eu não vou usar? É importante, fundamental. Nós fizemos uma sessão no caso A, em julho do ano passado, 2022, perdão, junho ou julho, que era através da manifestação da invocação e a fixação do espaço com o Arcanjo Miguel. Lindo, eu conduzi o trabalho, foi maravilhoso, assim, espetacular. E as imagens que surgiam eram simplesmente espetaculares, mas elas tinham uma função. Não eram eventos de entretenimento. Então, uma determinada vibração entrava no ventre de uma moça. A outra vibração se alojava no cotovelo do outro. A outra vibração ia nas costas de outra pessoa. Tudo conduzido para ativar ou desativar determinadas situações ou circunstâncias na vida daquelas pessoas. Sempre com uma função. Sempre com um direcionamento natural. Tá bom? Basicamente é isso. O que os escritos sagrados nos recomendam, não temas. Não tenha medo. Ou tente desenvolver um pouquinho mais da sua coragem enquanto você se aprofunda nas suas experiências. Se você perceber algum fenômeno, observe com naturalidade. Se você ver um espírito, tente observar com naturalidade. E tente compreender por que aquilo está acontecendo com você. Quando você começar a praticar, e muitos de vocês vão começar a fazer isso, praticar Reiki, por exemplo, entrar numa escola de Reiki, para começar a aplicar em outras pessoas, mas principalmente para se auto-aplicar, vocês vão começar a perceber coisas que saem daquilo que a mente humana considera como comum. E vão perceber que de sobrenatural não há nada. Pode haver um certo desconforto, fisicamente falando, porque há uma purificação que normalmente acontece nessas situações, há uma troca de energias, um câmbio de energia, sai uma energia mais densa e entra uma energia mais rarefeita, com uma frequência mais elevada, mas é uma transmutação natural que acontece e que lhe dá a condição de trabalhar, de lidar com aquele contexto, com aquela energia que ali está. Quantos terapeutas se encantam pelos fenômenos que observam nos outros e esquecem dos fenômenos que acontecem no seu interior? Quantos? Não são poucos. E é muito fácil nós cairmos, porque o ego ele começa a se apossar desses conteúdos fenomênicos e traz, me veio aqui algumas situações, mas eu não vou falar, e traz para si como se fosse ele, ego, o responsável por aquilo. Só que quando colocado à prova, quando ele vai para público e tenta repetir o experimento anterior,
invariavelmente não dá certo. Porque não está calcado naquilo que é, mas naquilo que ele queria que fosse. A centelha, ela consegue repetir os fenômenos, vamos assim dizer, porque ela está ligada diretamente ao Criador. Então, se eu afasto o meu ego, eu consigo explorar com maior magnitude aquele evento que está acontecendo, sempre com uma função. Nunca para entretenimento. Nunca para entretenimento. Não tem essa finalidade. Então você pode fazer isso, se desenvolver, busque uma casa que você confie, caso você queira, naturalmente, ou só queira saber disso, está tudo bem também. Mas entenda que quando você assume o poder sagrado do Código de Jesus, como nós estamos falando, você vai começar a experimentar essas situações. E quando elas acontecerem, apenas agradeça. Tá bom? A meditação de hoje é repetida com a do dia 16, então eu não vou colocar, talvez eu coloque só o texto, mas lá no comentário fixado. Agradeço de verdade a sua presença, a sua participação. Deixe a sua pergunta, caso você queira. Curta, ou não curta também. Deixa aí o seu gostei. E de verdade, se você conseguir tocar o coração de uma pessoa que seja, apenas uma pessoa, com o seu aprendizado, não estou dizendo para você compartilhar isso aqui, pode compartilhar se quiser, mas com o seu aprendizado, com a sua experiência, com a sua vivência, transferindo o seu conhecimento, a sua amorosidade, a sua conexão, compartilhando a sua experiência de crescimento e desenvolvimento, e sabendo observar aquilo que os gurus, que os mestres estão falando, que os pastores, que o pai de santo, que o padre estão falando, e conseguir analisar e discernir se aquilo é baseado na verdade do Criador, na verdade de Deus, ou seja, numa verdade mais ampla que te liberta a viver uma experiência com Cristo, ser como Ele, que te liberta a viver uma experiência com Deus, reconhecendo o reino dele. Não hesite, continue. Mas, se você perceber que há manipulação para lhe prender, para não permitir que você se desenvolva, considere profundamente. Considere reavaliar e talvez buscar um outro espaço físico. Porque dentro do seu templo interno, talvez você já tenha feito a mudança. Fechou? Gratidão. Eu estou estranhando minha cara limpa, faz tempo que eu não fico com ela assim. Obrigado. Que a luz do Cristo abençoado faça parte a cada dia de sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, se presente no coração de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Que sejamos luz todos os dias. Gratidão.